Vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Oi, Glauco, bom dia. Wagner, a gente acompanhava há pouco aqui na matéria do Danilo Rensober alguns dos trechos do pronunciamento do ex-presidente Lula feito ontem, uma data emblemática, o 7 de setembro. Como é que você viu esse pronunciamento, Wagner? Olha, Glauco, eu acho que o Lula colocou, né? Acho que o centro do pronunciamento do Lula está na questão da soberania, né? É a partir daí que ele vai desenvolver toda uma ideia sobre o que é necessário fazer no Brasil hoje, né? Sobre o que deve ser contido, né? Exatamente o que deve ser contido é esse governo que está aí. E eu acho que foi muito oportuna, né? Essa busca por organizar o discurso, né, a partir da ideia de soberania. E acho que é o grande contraponto que é possível de se fazer, né, contra esse governo. E também, depois eu assisti, né, às 8 horas a fala do Bolsonaro, que foi ali um pronunciamento muito curto, né, de 2 minutos e meio, alguma coisa assim, né? Então é muito interessante a gente perceber as duas visões, né, sobre soberania, sobre patriotismo, né? Acho que dá para entender muito bem o que é o lado de um e o que é o lado de outro, né? Quer dizer, ficou um contraponto bastante evidente ali na sua avaliação. Porque o Lula, Glauco, ele vai entender o ataque à soberania, né, exatamente como ele vai caracterizar o que está acontecendo hoje no país, né, como exatamente um antipatriotismo, né? Eu acho que o que fica evidente é que o patriotismo que o Bolsonaro fala tanto, né, os seus seguidores falam tanto, ele é um patriotismo vazio, né, um patriotismo oco, né? Toda a ênfase que o Bolsonaro tem feito nesse campo esconde, na verdade, ou até tenta esconder, né, uma subserviência realmente aos Estados Unidos, ao interesse dos Estados Unidos, e mais do que isso, ao interesse de uma parcela muito conservadora, né, do que é a política nos Estados Unidos hoje. Aí esse campo que o Trump, né, que o Donald Trump organiza lá nos Estados Unidos, e que tem também no resto do mundo as suas conexões aí na direita e na extrema direita, né? Então acho que toda a construção que o Lula fez, né, sobre a questão de como os bancos públicos estão sendo atacados, de como a Petrobras tem sido atacada, né, desde 2016, de como a Eletrobras tem sido atacada, de como é preciso pensar novamente numa ação diplomática brasileira que seja pautada pelo multilateralismo, né, e não pela subserviência aos interesses dos Estados Unidos, né? O Brasil está passando vergonha na ONU, nos organismos internacionais, porque está ficando ali isolado junto aos Estados Unidos, junto a Israel, né, em posições muito complicadas relativamente, por exemplo, aos direitos humanos, né, fazendo par ali com os países, ali Arábia Saudita, né, os países extremamente conservadores, né? Então eu acho que esse é o alerta que o Lula faz a respeito dessa conexão entre a defesa da pátria, mas também a defesa da soberania e a defesa de um Estado que possa, enfim, se colocar a serviço da população, né, e não a serviço dos mais ricos ou a serviço dos interesses internacionais. Agora, quando a gente vê, né, esse discurso organizado justamente em torno da soberania nacional, como você falou, Wagner, e pega alguns trechos, tem ali algumas mensagens relevantes. Por exemplo, o ex-presidente disse: "Não acredito e não aceito os chamados pactos pelo alto com as elites. Quem vive do próprio trabalho não quer pagar a conta dos acertos políticos feitos no andar de cima. Não apoio, não aceito e não subscrevo qualquer solução que não tenha a participação efetiva dos trabalhadores." Isso, de certa forma, é um rompimento com a própria postura do ex-presidente Lula, que sempre buscou o consenso ali enquanto esteve no poder, né? Buscou ali justamente soluções de conciliação. E isso também acena, na verdade, para qualquer tipo de organização de frente contra Bolsonaro, ou seja, vamos ter que considerar os movimentos e não dá para fazer uma oposição ao Bolsonaro organizada por cima, Wagner? Sim.
Porque eu acho que nós estamos num momento político muito diferente daquele que foi o momento político de 2002, de 2003, de 2005, de 2006, né? Nós temos uma situação, né, quer dizer, cresceu no país uma posição extremamente conservadora, extremamente à direita, com uma volúpia, né, por assim, destruir, né, aquilo que foi uma construção coletiva, né, no Brasil, no nosso país, que foi a Constituição de 88, que foi o pacto político da Constituição de 88, né, que é a liberdade e o reforço, né, aos movimentos dos trabalhadores, à organização dos trabalhadores, né? Os sindicatos estão sendo criminalizados nesse governo, né? E isso já desde o governo Temer, né? Por isso eu acho que é importante também essa pontuação do golpe de 2016 como um momento de virada, né? Todo esse processo que vem após o golpe, ele está atingindo o seu ápice agora com Bolsonaro, mas ele realmente foi uma pactuação das elites, né? Num campo muito conservador na sociedade brasileira, né? E contra aqueles ganhos que vinham sendo obtidos no período Lula, no período Dilma, e eu até vou um pouco mais atrás, Glauco. Eu acho que desde a Constituição de 88, muito né, quer dizer, aos trancos e barrancos, né? Mas assim, a gente vinha numa crescente, né? Numa crescente de desenvolvimento, numa crescente de se colocar como uma nação soberana, e também um Estado que estava buscando fazer né, quer dizer, reencontrar o seu povo, né, reencontrar os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu acho que a partir de 2016, realmente a gente tem uma ruptura, né, e não é à toa que esse ultraliberalismo que é trazido pelo Guedes, né, essa visão messiânica, né, que é trazida aí pelo lavajatismo, né, de uma limpeza no país, que a gente depois, né, pôde percebendo, né, que não era nada disso, né? Então, assim, houve realmente muita enganação nesse período aí. Lula de com a população brasileira, e não só com a população, mas especialmente focando os mais vulneráveis, né? Ele falou das mortes de pretos e pardos, ele falou da gravidade da pandemia, ele falou dos jovens negros, ele falou, enfim, das populações que sempre, né, sofreram muito no Brasil e que nesse momento estão sofrendo ainda mais. Então eu acho que sim, né, eu acho que não se trata de um pacto pelo alto, mas se trata de mobilizar a classe trabalhadora, de mobilizar as populações, né, mais pobres desse país e mais vulneráveis para um novo pacto político, para aquilo que ele chamou de um novo contrato social. E você atentou para algo muito significativo também, né, Wagner? Porque muita gente cobrava a postura mais assertiva, não só do ex-presidente Lula, como de outras lideranças, em relação a temas, por exemplo, como a violência policial, o genocídio da juventude negra. E ele falou, né, quantos George Floyd tivemos no Brasil, fazendo referência ao George Floyd que foi assassinado pela polícia nos Estados Unidos, ali, que acabou gerando toda a onda de protestos antirracistas. Também falou da questão da violência contra a mulher, da devastação ambiental, da questão indígena, que é um ponto que foi alvo de muita crítica, inclusive, não só na gestão do ex-presidente Lula, mas também da ex-presidenta Dilma. Então é, de certa forma, uma reconciliação com boa parte da esquerda que fazia críticas nesse sentido aí, ao ex-presidente Lula, também a setores do PT? Eu acho que é muito bem observado, Glauco. Porque, veja, eu acho que o próprio processo político foi mostrando que que essa tentativa de uma certa conciliação, né, que foi feita, né, no período Lula, e acho que Dilma teve dificuldade justamente porque tentou avançar um pouco mais, né, numa linha disruptiva, né, numa linha de rompimento com determinadas forças que acabaram se agregando ao governo Lula, sobretudo naquele momento ali de crescimento econômico, da economia bombando, né? E alguns setores, né, quer dizer, ficaram ali ainda numa situação muito difícil, né? Acho que talvez um dos fracassos, né, desse período, né, petista na presidência da República foi realmente não ter conseguido atacar essa questão da extrema violência policial do nosso país, né?
ainda teve dificuldades em lidar com a questão do latifúndio, a questão do agronegócio. Claro que não é todo o agronegócio, né? Mas, enfim, esse agronegócio predador, né, que avança sobre a Amazônia, que avança sobre reservas indígenas, né, e que é absolutamente chancelado no governo Bolsonaro, né? Então, eu penso que está na cabeça do Lula, né? Quem sou eu para entender o que está na cabeça do Lula, né, Glauco? Mas eu acho que as circunstâncias que estão colocadas aí que é preciso fazer um processo mais radical, né? Eu acho que assim, uma opção mais radical por aqueles que precisam mais, por aqueles que estão sofrendo mais nesse momento, né? A gente sabe que, por exemplo, a questão das mulheres, né? As mulheres, elas têm sofrido muito nesse período de pandemia, seja porque, né, o trabalho em casa, né, acabou sobrecarregando, né? As mulheres têm que lidar com a educação dos filhos, né? Na grande maioria dos lares, né, desse país, e também são aquelas que estão na educação infantil, né, que estão aí prestes, se as escolas retornarem, elas estão prestes a ter ali que lidar com aquela situação das crianças, podem ser, enfim, vetores da transmissão do coronavírus, toda a questão da economia, né, que se abate muito sobre as mulheres em especial, né? Então eu penso que é muito importante esse posicionamento do ex-presidente Lula, né, porque ele coloca segmentos da sociedade brasileira que foram, sim, né, atendidos ali no período em que ele foi presidente, mas que acho que nessa situação em que nós estamos, já mais de 10 anos após, né, o período em que Lula foi presidente, estão numa situação muito difícil hoje, e acho que ele elencou bem ali, né? População indígena, né, as mulheres. Eu vi também que é muito necessário também lembrar a população LGBT, a comunidade LGBT, né, que vem sendo massacrada, né, por esse governo que está aí. Então, acho que é muito importante, sim, esse pronunciamento e esse olhar, né, mais acurado sobre as populações aí mais vulneráveis. Quer dizer, na prática também é uma mensagem de direcionamento para a própria militância ali de esquerda, né, que tem em Lula uma liderança justamente para que questões são importantes de serem tratadas, inclusive com críticas ali bastante contundentes ao capitalismo, a lembrança aqui da frase do Vitor Hugo de que o inferno dos pobres é o paraíso dos ricos. Então nós temos aí, digamos, o ex-presidente Lula colocando temas que vão ser muito caros aí a toda a militância de esquerda, de uma forma geral, Wagner? Eu acho que é isso, viu, Glauco? E também fico pensando o seguinte, eu li algumas análises, né, dos colegas falando muito do Lula se lançando para 2022, né? Mas acho que tem uma tarefa aí, e acho que não é por acaso que ele está se colocando também nesse momento, no 7 de setembro, né? Que é o momento que está aí, né? Nós estamos nos preparando para entrar no período eleitoral aqui nos municípios, né? Nós temos eleições municipais esse ano, elegem prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, né? Essa luta que vai acontecer agora, essa disputa que vai acontecer agora, em outubro, novembro, né? Ela é uma disputa extremamente importante, porque ela não só ela mexe com a vida da cidade, né, e portanto com a vida do país todo, mas ela é um termômetro também para se avaliar qual que é a força do bolsonarismo, né? O bolsonarismo foi vitorioso em 2018, mas ele se fragmentou e ele se desgastou ao longo desses últimos 1 ano e meio, né? E acho que Lula está se colocando, né, com a cara e a coragem ali, esse chamado, me coloco à disposição do povo brasileiro, né? Ele não é só um chamado para daqui 2 anos, ele é um chamado que tem que se colocar, ele está se colocando como uma liderança a ser acessada, né, pelas forças, né, progressistas desse país, que lutam contra o bolsonarismo, nesse período, nesses próximos 2 meses, que vão ser 2 meses muito importantes para a disputa, né, política, ideológica, né, de rumo para o país, que vai ser travado nas cidades brasileiras. Então, eu acho que esse momento é muito importante, e é muito importante também que o campo da esquerda, o campo progressista, não relute, né, não tenha dúvida, né, de fazer uma opção pelas populações mais pobres, pelas populações que continuam sendo massacradas nesse país, né, e para que a gente possa ter um país realmente mais justo, mais igual, né, que combata efetivamente a desigualdade, em que se tire dos ricos
para se poder dar aos pobres, né? Então eu acho que fazer justiça social, acho que esse é o elemento com o qual o Lula vai fechar a sua fala, né? E vai se colocar à disposição das pessoas, né? Desse país que tem sede de justiça, né? Eu acho que isso é muito importante e acho que isso ficou muito marcado na fala dele. Agora, por outro lado, né, você já falou no início de lance aqui do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que você também falasse um pouco mais a respeito disso, porque ali ele falou do comunismo, da sombra do comunismo nos anos 60, na prática elogiou ali o golpe de 1964, quer dizer, ele continua seguindo nessa toada do revisionismo histórico, como se o golpe tivesse sido algo bom para o Brasil, e na prática falando muito mesmo para aquele segmento que o apoia de forma quase automática, faça o que ele faça. Como é que você analisou também esse discurso do Jair Bolsonaro ontem à noite, Wagner? Glauco, eu fui criança, adolescente, fui criança ainda no período da ditadura, né? Eu nasci em 75 até 85, tinha 10 anos ali, e eu lembro muito do 7 de setembro. O 7 de setembro era aquele momento em que a gente parava em frente à televisão para ver o desfile militar em Brasília, né? E durante muito tempo, e é por isso que vem, né, um dos motivos pelos quais vem o grito dos excluídos, eu vi a reportagem também que vocês trouxeram, né? É um pouco dizer o seguinte: olha, o 7 de setembro ele é muito mais do que uma parada militar, né? Pelo menos ele tem que simbolizar essa ideia de independência, essa ideia de soberania nacional, mas que ela está articulada às lutas do povo, à luta dos movimentos sociais, à luta dos movimentos populares, à luta daqueles que mais sofrem, né, nesse país e que querem uma mudança nessa sociedade, né? E o Bolsonaro, ele tem um discurso bélico, né? Não sei se você percebeu, assim, ele tem um discurso bélico do que seria a soberania, né, o patriotismo, né? Ele começa lá né, fomos atacados lá no século XIX, depois participamos da Segunda Guerra Mundial contra o nazismo e o fascismo ao lado dos Estados Unidos, né? Depois lutamos contra o comunismo, né? Exatamente a ideia do inimigo interno, né? As Forças Armadas lutando lá na Guerra do Paraguai, né, se constituindo na Guerra do Paraguai, se colocando na luta na Segunda Guerra Mundial e depois atacando, né, o que seria o inimigo interno, aí né, o comunismo, o fantasma do comunismo no Brasil. Então, ele realmente um retorno, né, a essa ideia atrasada, antiquada, né, parcial da história, né, que foi aquilo que nós vivemos na ditadura militar, né? Quer dizer, um 7 de setembro, uma ideia de soberania, uma ideia de patriotismo fortemente vinculada ao militarismo, né? Fortemente vinculada à ideia de defesa das fronteiras, né? Contra um inimigo externo e da luta contra o comunismo, que seria o inimigo interno aqui. Então eu acho que nós passamos esse período de redemocratização, né? Esses 30 anos, 30 e poucos anos de redemocratização, tentando aprender e tentando, né, ensinar que soberania, que patriotismo é muito mais do que isso, que o simbolismo do 7 de setembro, né, ele tem que ser mais do que isso, e acho que, infelizmente, nós estamos numa situação em que, né, o presidente da República ele não consegue verbalizar essa outra visão, né, essa visão muito mais ampla, muito mais democrática, muito mais, né, expansiva, né, do que é o símbolo, do que é a ideia de independência, do que é a ideia de autonomia, do que é a ideia de soberania do país. Infelizmente, a gente está nessa situação, mas eu penso que a fala do Lula ela também é a expressão, né, de que existem outras forças. Eu acho que o grito dos excluídos é a expressão de que existem, né, forças que estão na resistência e que acho que devem estar muito unidas, né, para atuar contra essa outra visão de mundo antiquada, atrasada, restrita, né, militarizada do 7 de setembro. É curioso isso, né? Eu acho que você pegou bem o cerne mesmo do discurso de Bolsonaro, é sempre o da divisão na prática, né? Nunca o da união, nunca o do respeito à diferença. É sempre de que existem inimigos, e inimigos devem ser combatidos à base da força, sempre. Só que assim, quem elege os inimigos? Quem diz quem são os inimigos? E isso fica ali subjacente no discurso dele, em que na prática qualquer apoiador dele pode definir o inimigo que for. Pode ser desde um cidadão que é de fato esquerdista, como de outro que pode ser taxado de esquerdista simplesmente porque discordou de Bolsonaro.
Bolsonaro. Então é um arco muito grande, né, de inimigos, e aí cabem sempre nesse discurso, e a gente está sempre sofrendo, inclusive, com esse tipo de divisão, com esse tipo de desrespeito e de intolerância, né, Wagner? E quando ele vai recuperar, veja que no começo do discurso ele recupera a ideia de miscigenação, né? Então, assim, é uma outra ideia, né? É o mito da democracia racial brasileira que ele se desmonta, né, com os dados da realidade, ele se desmonta com a incapacidade do Estado, né, de ter uma polícia, né, que trate igualmente pretos, negros e brancos, né? Ele se desmonta quando a gente tem uma ação, às vezes, né, do próprio poder público ou das próprias repartições públicas, né, que continuam tendo uma visão muito preconceituosa, né, junto às populações, a população LGBT, por exemplo, né? Então, eu acho que há muito a ser construído. Eu acho que o discurso do Bolsonaro é um discurso de um patriotismo vazio, né? Eu acho que essa é muito a ideia que me ficou do discurso dele, e que, infelizmente, pega numa parcela da população, né, que está muito suscetível, né, a esses simbolismos, né? A ideia da bandeira brasileira articulada à bandeira dos Estados Unidos, né, ver os Estados Unidos como algo, né, como um desejo, né, de nação, uma ideia de uma nação desenvolvida e plasma, né, a bandeira brasileira com a bandeira dos Estados Unidos. Não acha ruim que Bolsonaro bata a continência para a bandeira dos Estados Unidos, né, ou seja, enfim, subserviente ao Donald Trump. Então eu acho que o que está colocado é o seguinte: não há dúvidas que nós temos uma elite predatória no nosso país, né? Uma elite que, quando vai fazer, se for pela democracia, se ela continuar os seus benefícios pela democracia, tudo bem, mas se a democracia começar a impedir que ela obtenha os seus benefícios, os seus lucros, né, o seu padrão de vida, ela vai fazer uma opção, né, por um governo mais autoritário, por uma vedação, né, inclusive dos instrumentos de participação popular na política. Eu penso que, infelizmente, é essa a elite, né, a parte talvez mais ampla, né, das elites financeiras, das elites econômicas e políticas que nós temos no país. Então é inevitável que seja colocado assim, né, algo que está posto no discurso do Lula, essa ideia de que você tem uma oposição, sim, entre trabalhadores e o capital, né, entre o trabalho e o capital, né? Todas essas mudanças que nós temos visto, né, desde o governo Temer até agora o governo Bolsonaro, elas têm sido de espezinhar, né, o trabalho em nome de uma maior lucratividade do capital. E acho que é muito importante que o Lula, como você falou, né, que o Lula reponha isso, recoloque isso, né, e que isso seja exposto para a sociedade, né? Então eu penso que quem batalha pelo seu salário ou quem está na informalidade, né, está percebendo que há uma dificuldade muito grande e que se acentuou nesse período de pandemia e que teve ali no auxílio emergencial, né, uma suavização, né, e que, como a gente sabe, foi algo que Bolsonaro era contrário, né, queria uma coisa muito menor, né? Então esse governo foi muito incompetente, né, para usar a palavra que o Lula também utilizou, no tratamento dessa crise, e acho que só mostrou que há sim uma divisão no país, né, e que, enfim, as maiorias precisam ser olhadas, né, com devido respeito pelos políticos, pela classe política, e acho que é isso também que vai se colocar nos próximos 2 meses e meio aí, que nós vamos estar no debate eleitoral agora das eleições municipais. Tá certo, Wagner. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Grande abraço, Glauco, a todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, também a equipe toda aí da Rádio Brasil Atual. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.